Olá, meu nome é Caleb Guerra e esse é o Bienal do Livro, o podcast sobre literatura chinesa. O tema do episódio de hoje é: E agora, Confúcio? Eu perdi a cabeça. Até porque se descontrolar faz parte da vida. Bora lá? Semana passada eu fiz o que todos nós já fizemos. Eu perdi a cabeça. E daria para eu gastar aqui alguns minutos introdutórios do podcast para tentar limpar minha barra, traçando a ordem cronológica das coisas que antecederam o meu descontrole. Talvez eu traria uma pequena lousa, assim com a frase motivos que me fizeram perder a cabeça, e começaria escrevendo a palavra pandemia para você ver. Logo mais escreveria a frase a doença da solidão crônica e irreversível. Talvez se eu descrevesse em 1 ou 2 parágrafos os meus últimos 562 dias, desde que eu voltei para o Brasil em fevereiro de 2020, você teria compaixão de mim e até diria algo como: nossa, não deve ter sido fácil, eu também estaria surtando. Aí eu falaria embaixo da inflação, das contas que eu tenho, das queimadas pelo Brasil, da seca, da decadência moral no mundo político brasileiro, do curso que eu estou preparando, da ansiedade que esse curso está me gerando, do aumento do preço do yakisoba, já mencionei provavelmente a minha solteirice. Eu falaria muita coisa. Muita coisa encheu minha cabeça momentos antes de eu perdê-la. Mas o fato é que eu a perdi a cabeça. E fazer um mapa conceitual do processo não muda a dor que eu causei à pessoa que a minha bala, cabeça perdida, atingiu. Eu maltratei uma pessoa que tem me oferecido sua forma de amizade mais sincera nesses últimos anos. E talvez nem tenha sido a minha intenção. E tá aí. Quando a cabeça se perde, ela tende a criar uma ressaca cósmica. Um efeito dominó de pequenas desgraças. Você diz coisas que não diria com a cabeça no lugar. Faz coisas que não faria com a cabeça centrada no eixo. Toma decisões, marca tempos e alguns dos efeitos colaterais da cabeça perdida são realmente irreversíveis. E é por isso que é importante falarmos sobre isso. Antigamente na China, enquanto estados guerreavam uns com os outros na busca pela consolidação do poder, era muito comum que governantes perdessem a cabeça. Man Changjin, um dos 4 grandes príncipes desse período, monarca do estado de Xi, quase foi morto pelo próprio pai quando ainda era um bebê, simplesmente porque nasceu no dia errado. Sim, chineses em geral, mas especialmente os chineses antigos, eram muito supersticiosos com respeito a datas e numerologia em geral. E o coitado do Tianwan, que era o nome dele antes dele virar príncipe, Tianwan, nasceu no 5º dia do 5º mês lunar. E essa data marcava nele a identidade de usurpador em potencial. Bom, pelo menos foi isso que o pai dele falou quando decretou sua morte. Imagine você agora os dias antecedendo ao nascimento da criança e a ansiedade do pai dele. O governador do estado, cogitando a possibilidade dessa criança nascer justo na data proibida, que desespero que ele estava tendo. Agora imagine o dia 5º do mês 5, que loucura que não foi para essa mãe ao descobrir que o seu filho correria esse perigo. Imagine o sangue nos olhos do governador ao descobrir que a criança tinha realmente vindo ao mundo bem naquele dia. A ira, o ódio. Tian Yan, que era o pai do menino, perdendo a cabeça dessa forma, nos dá um bom exemplo das consequências irreversíveis de alguns ataques de raiva que nós temos. Nessa história, tudo terminou bem, na verdade. A mãe do bebê conseguiu criá-lo às escondidas, até que ele se tornou uma criança prodígio e depois convenceu o pai dele que ele não seria uma ameaça. E, de fato, ele se tornou um dos maiores políticos da antiguidade.
Mas nem todas as decisões que tomamos ou que fazemos quando estamos irados trazem consequências que o destino vai tomar conta de reverter. Às vezes, a nossa falta de controle gera atitudes parecidas com o ato de uma criança, por exemplo, subindo numa torre alta, rasgando um travesseiro de penas e espalhando essas penas pelo ar na expectativa de descer depois da torre e brincar de juntar todas essas penas de volta. O problema e a grande questão é que algumas penas, inevitavelmente, se perderão sempre no vento, talvez inclusive a maioria delas. O que podemos fazer então, enquanto vivemos à flor da pele? Às vezes, também e inclusive por causa de motivos que não controlamos e que não decidimos. E Confúcio nos dá uma ideia. Um dia, há muito tempo, Confúcio foi visitar o templo de um dos antepassados do seu estado. E ele observou no templo um utensílio que ele não conhecia. Como se fosse assim um cálice suspenso em uma estrutura de metal apoiada na mesa. É até difícil a gente imaginar, porque o texto de onde eu estou tirando essa história não explica muito bem como funcionava isso, mas essa é a ideia. Um cálice suspenso em uma estrutura de metal apoiada na mesa. E esse cálice estava inclinado. E sem entender direito a dinâmica do utensílio ali exposto, Confúcio perguntou para o sacerdote do templo o que era aquele objeto. E o sacerdote disse que aquele utensílio ficava do lado direito do assento do governador sempre. E aqui Confúcio já sabia que aquele cálice era extremamente importante, porque só se colocava do lado direito do trono coisas que o imperador e os governadores tinham por grande valor. Então Confúcio de repente se lembrou de ter ouvido falar de um cálice inclinado como este. E pelo diálogo, nós aprendemos que a dinâmica do misterioso objeto era a seguinte. Quando vazio, o cálice ficava necessariamente inclinado, ou seja, ele não ficava reto, do jeitinho que ele estava ali na hora enquanto eles conversavam sobre ele. Quando a água ou vinho eram despejados dentro do cálice, então ele ficava reto, centralizado, perfeitamente equilibrado no eixo. Mas a centralização, a retidão do cálice dependiam de um detalhe. Ele deveria estar com água somente até a metade, porque líquido em excesso fazia necessariamente com que o cálice virasse completamente e colapsasse sobre a mesa. Então imagine você, era a exata quantidade de líquido, nem mais nem menos, que fazia com que o objeto ficasse suspenso exatamente reto e centralizado. E claro que, assim como faríamos eu e você, ouvinte do Bienal, ali Confúcio também não controlou a curiosidade dele de ver o cálice em ação. Vazio e inclinado ele já estava, então Confúcio chamou um dos seus discípulos ali e pediu para ele colocar água dentro do cálice. Logo, o seu discípulo então despejou água e foi batata, na quantidade certa, cálice reto e centralizado. Em excesso, ele virou completamente, derramando toda a água, e agora vazio, voltava a ficar suspenso e inclinado. Zhong er zheng, man er fu, xu er yi. E então Confúcio disse, o que é que cheio demais não vira? E é exatamente esse o ponto. Neste mundo, o que é que em excesso não faz o que o sustenta colapsar? Experimenta você encher o pneu do seu carro ou da sua bicicleta um pouco mais além do que a borracha e o aro conseguem sustentar. Vai explodir. O fogo, na medida certa, queima a madeira e esquenta a comida. Em excesso, ele consome a casa inteira e até as árvores ao redor. Existe uma quantidade exata para qualquer coisa que dependa de algo que a sustente. E com a sua e a minha cabeças, querido e querido ouvinte do Bienal,
acontece a mesma coisa. Existe sempre uma quantidade exata de informações que a gente aguenta sem parar para ordená-las na nossa cabeça, retendo o que dá para reter e se livrando do que é melhor deixar perdido no meio do caminho. Em português, por exemplo, quando a gente perde a cabeça, nós usamos exatamente essa linguagem. Ah, essa foi a gota d'água. Ou eu aguentei tanto por tanto tempo que acabei explodindo. Na ideia que se você estiver só assimilando informações o tempo todo sem conscientemente meditar nelas em um processo de digestão ou até mesmo de cura, você vai acabar perdendo a cabeça em algum momento. Seu cálice vai virar. E nessa lógica também a ansiedade pode ser considerada o ato de você perder a cabeça consigo mesmo, interiormente, solitariamente, silenciosamente. E tudo porque existem informações demais chegando até você sem que você dê conta de lidar com elas. Então, noites sem dormir, desgaste emocional, essa pessoa ranzinza e ressentida que você acorda para ver no espelho às vezes, pode ser simplesmente um cálice que está ficando cheio demais. E o importante é você saber que ele não precisa virar, não se você controlar a quantidade de coisas que entram dentro dele. Talvez a ideia do monarca de ter ao lado ali do seu trono o tempo todo um cálice que simbolizava a ideia do meio tenha sido excelente. O caminho do meio é a vida que você escolhe para fugir dos extremos. Vazio e amedrontado ninguém quer ser. Imagina, uma vida inteira vivida tentando fugir, né? Fugir de um romance com medo de não dar certo, fugir do risco de aceitar um emprego novo com medo de você falhar, evitar completamente pisar em campos desconhecidos por medo de não conseguir lidar com as informações que você vai encontrar lá. Agora imagine também uma vida vivida deixando o cálice virar o tempo todo. Sempre perdendo a cabeça, sempre aceitando para você mais do que você consegue aguentar, sempre se submetendo a tudo e a todos, sem olhar para dentro da sua cabeça e ver em qual medida está a sua cachola mágica de emoções. Viver os extremos, quaisquer que eles sejam, nunca é tão bom quanto viver na medida certa, pela metade, trilhando o caminho do meio, ficando reto, centralizado e equilibrado de pé. Não foi de uma hora para outra, com certeza, que o pai do príncipe Tianwan decidiu sacrificá-lo. A gente consegue, talvez, imaginar a ira crescendo dentro dele com os dias, as preocupações acumulando, o caminho do meio, o equilíbrio deixando de ser uma opção para os extremos serem abraçados como regra de vida. E dias passando, informações chegando, a preocupação gerando uma grande oportunidade de colapso dentro da cabeça dele. E você acha que você é melhor que o rei Tianyan. E, na verdade, eu também acho que você seja. Ou eu espero que você seja. Mas, se você perder a cabeça, você vai ver que você também pode tomar decisões muito chocantes. Então, busque o equilíbrio da vida que não aceita mais do que ela consegue carregar. Se tudo estiver ficando demais para você, talvez esvaziar a cabeça seja o primeiro passo a ser tomado antes de qualquer outra decisão. Então não permita que o cálice vire. Agora, se ele virar, provavelmente você vai ter um pequeno período, ou um longo período, onde vai se sentir inclinado, torto, fora do eixo. Mas lembre-se que você sempre terá a oportunidade pela decisão de encher novamente o seu cálice, na boa medida, e voltar ao seu normal centralizado e equilibrado. Firme no propósito, querida e querido ouvinte do Bienial. Firme no propósito e suave na forma. E Confúcio manda lembranças. Confúcio, eu perdi a cabeça. E a culpa aqui, meu amigo, minha amiga, realmente foi toda minha. Eu tenho me aventurado nas fronteiras dos excessos há algum tempo. Mas eu quero manter essa imagem do cálice centralizado na minha cabeça para evitar futuros estresses. Existe um tanto de coisas que eu consigo assimilar e digerir,
eu também sou muito limitado. Quando eu começar a perder a mão da medida do que eu aguento, pelo bem de quem convive comigo, eu vou sentar e pensar em formas de esvaziar um pouco o cálice. E você deveria fazer o mesmo. Pense no quão cheia a sua cabeça está no momento e se a medida está para menos ou para mais. Não viva uma vida com a cabeça inclinada, vazia e oca, e nem cheia demais para ficar virando por aí sobre a vida de alguém. Cabeça vazia é a oficina de Satanás, e cabeça cheia é parque de diversões da falta de controle. Bom, meu nome é Caleb Guerra e esse foi mais um podcast do Bienal do Livro. O podcast Bienal do Livro é parceiro da revista Aboio. Aboio é uma revista multimídia e produtora independente. Confere lá no site www.aboio.com.br tudo o que eles já fizeram e fiquem também ligados nas redes sociais tanto da Aboio quanto do Bienal do Livro. Um grande abraço e até a próxima.